adianta você ser todo bonitão, andar de carro e ser morto, ir para o inferno. Amados, essa teologia da prosperidade está maculando a igreja, maculando o coração dos filhos de Deus. Não, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Ué, mas o seu pai quer te dar a riqueza dele agora? Eu não sabia não, ele já morreu? Tem gente querendo herdar um negócio fora da hora, meu. Ele sim é dono do ouro e da prata e está gastando todo o ouro e a prata para construir a Nova Jerusalém, a cidade santa. Aleluias! Eu tenho que querer lá, não é aqui não. Tem gente que está querendo que Deus reparta o ouro dele por aqui, rapaz. Está perseguindo um negócio que Deus não prometeu a ninguém. Vamos nos libertar da sedução das riquezas. Rapaz, ninguém fala aleluia, né? Eu estou sozinho. Rapaz, cadê aquele povo animado, Jesus? Vamos nos libertar da sedução das riquezas? Vamos falar não para esse mundo? Nome de Jesus? Amados, o mundo apresenta isso. E isso é inimizade contra Deus. Os que estão buscando essas coisas são inimigos de Deus e não têm o amor de Deus em seus corações. Diz a palavra do Senhor para todos nós. Nosso coração precisa rever os valores existentes dentro deles. Temos que rever sempre. Esses dias o Senhor, com o Espírito da verdade, que o mundo não tem e nem pode recebê-lo, está aqui entre nós, nos chamando para rever esses valores. O Espírito da mentira diz que nós temos, que nós podemos, que é uma questão de lutar. E o Espírito da verdade diz que é o Pai que dá. Que Ele sabe que a gente precisa e cuida de nós com fidelidade e amor. Onde está querendo sossego na sua vida, amado? Aqui ou no céu? Não me responda, você pode estar mentindo para mim. Pensa. Não seja precipitado na resposta. Pensa, medita. Amados, onde nosso coração está buscando sossego? Onde? Deus te dá um carro, você consegue agradecê-lo por meia hora. Daqui a pouco você começa a cobiçar o carro que você não tem. Deus te dá uma bicicleta, você está mesmo afim da moto. Deus te dá a moto, você quer o carro. Deus te dá o carro, você quer um carro melhor ainda. Deus te dá uma casa que você orou tanto por ela, só que ela é uma casa de madeira. Daqui a pouco você começa a chamar ela de tapera, coisa ruim, velha. Onde está o nosso sossego? Onde tiver o nosso tesouro, aí está nosso coração. Como é que você está tratando as coisas que Deus tem te dado? O mundo fala que é uma busca desenfreada que deve haver na vida de cada homem, para possuir, para ter, para possuir, para ter. Quantos de nós não somos tentados assim? Nós precisamos deixar um pé de meia, precisamos fazer nosso pé de meia. O tal de pé de meia é uma desgraça. Esse pé de meia leva muita gente para o inferno. Muita gente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou de beber, porque vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma. O dia de amanhã não vos pertence. Jesus nos ensina. O mundo diz o quê? É isso que o mundo ensina, né? Exatamente ao contrário, porque o mundo é inimigo de Deus, das coisas de Deus, e o mundo também é nosso inimigo, amados. João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Porque no mundo tereis vida boa. É isso que está escrito? No mundo tereis o quê? No mundo tereis o quê? Uai, na sua Bíblia está escrito isso? Na minha também, senhor. Por que a gente não gosta de ter a aflição do mundo, então? Por que a gente não gosta de sofrer a aflição que é do mundo? No mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Murmuração quando estiver passando pela aflição. É assim? Tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Jesus venceu o mundo. Vamos lutar contra o mundo no nome de Jesus, amados. Amém?
Amém? Amém mesmo? Sem ressentimento. Mas mundo, queremos ser seu inimigo e acabou. Amados, aqui Jesus nos oferece duas coisas. Primeiro, Ele nos oferece paz. Mas a paz nele. Se você tem Jesus, você tem que ter paz. E Ele nos promete uma segunda coisa: a aflição. No mundo tereis aflição. Mas também Ele diz que nós vamos ter vitória, porque Ele venceu o mundo. Amém? Vamos nos posicionar contra o mundo e seus conceitos? No nome de Jesus? No nome de Jesus? Mesmo? Então João 14, volta um pouquinho aí, 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. A verdade nos santifica, a verdade nos liberta, e o mundo não tem a verdade, amados. Não tem a verdade, porque ele não pode receber, não vê, não conhece. Por isso, quando nós damos crédito às coisas que vêm do mundo, nós estamos dando crédito à mentira. Estamos dando crédito ao pai da mentira, que é o diabo. Se a Bíblia fala para você, faz assim, e o mundo fala para você, faz assim, e você começa a fazer o que o mundo manda, você está dando crédito à mentira e não à verdade. Saiba cada um de nós, saibamos nós que quem tem a verdade somos nós. Nós temos o Espírito da verdade. O mundo está debaixo do príncipe das trevas, que é o pai da mentira. Não podemos acreditar nas mentiras mundanas. Colossenses capítulo 2, Paulo aconselhando esses irmãos, ele diz assim, ó. Colossenses 2,8 diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos desse mundo, e não segundo a Cristo. Cuidado que alguém vai dar um blá 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 no seu ouvido, com argumentações bonitas, com coisas que até parecem serem corretas, mas tenham cuidado, porque essas coisas é do mundo, não de Deus. Cuidado, senão você pode ser enganado. O mundo, amados, vai tentar nos arrastar, nos enredar, nos levar para o abismo. O mundo nos odeia, o mundo nos aborrece, e assim como o mundo fez com Cristo, quer fazer conosco. Por isso que você encontra rejeição em tudo que é lugar que você está. Quando você é um discípulo posicionado, você passa a ser uma pessoa não bem-vinda. Quando você é um discípulo posicionado, você vai encontrar muitas lutas e barreiras contra as pessoas, porque eles não podem admitir a verdade, não podem admitir o que é justo e correto. Isso agride-os, porque isso é contra o mundo. Amados, um discípulo posicionado não consegue agradar a Deus e o mundo, ele só consegue agradar a Deus porque o mundo não vai agradá-lo. O ímpio, quando se aproxima de você, que você começa a falar dos valores eternos que você acredita para a sua vida, para a sua família, para os que te rodeiam, como é que os seus amigão do coração se posiciona? Contra você. Você é careta, você é chato, você é antiquado, você não é moderno, você não é atualizado. Dá qualquer nome, qualquer adjetivo para se posicionar contra a nossa fé e contra a verdade. Se o Jeanzinho, mas a Janaína falar que eles vão ter um relacionamento santo, puro, e que eles não vão ultrapassar as barreiras, que eles vão estar se mantendo para o Senhor, vão chamar de careta, cafona, antiquado. Se você virar e falar para teu amigo que você é fiel à tua esposa, que você não trai a tua esposa, vai dizer você é otário, rapaz, que é isso, se você não fizesse, ela vai fazer com você, porque o mundo é contra a verdade. É contra a vida que habita na sua vida e na minha vida. Nós estamos vivendo dias, como diz a palavra, que os homens terão vergonha da sua própria honestidade. Quando você é verdadeiro e vai contra a mentira, o que é que você recebe das pessoas? Chama de bobo, que isso não tem problema, que isso é legalismo, isso é besteira. Por quê? Porque o mundo não conhece a verdade. O mundo não conhece a verdade. Não tem problema passar a perna nas pessoas. Não tem problema se dar bem em cima do prejuízo dos outros. Por quê? Porque o mundo não conhece a verdade. Não vamos dar mole para esse mundo, amados.
Vamos ser posicionados. Como é que é a linguagem de hoje, amados? Como é que é a linguagem de hoje? Não tem problema. Não tem problema as meninas ficar, os meninos ficar. Ficar, sabe o que é? Fazer sexo fora da hora, fora do casamento. Exposição do corpo ao ridículo. Mulher não precisa cuidar de marido nem dos filhos. Isso é ser atrasada, você tem que fazer curso superior, você tem que se dar bem na vida, porque se um dia seu marido te largar, você já é uma mulher preparada para a vida. É isso que o mundo apregou aos quatro ventos. Por quê? Porque é inimiga de Deus. O mundo o odiou e o mundo nos odeia pelos valores que temos, pelos princípios que temos. Nós não podemos amar o mundo e também não podemos amar o que há no mundo. Amém? Quem dita a moda nesse mundo, amados? Quem dita a moda desse mundo? Quem fala o que é certo, o que é errado para esse mundo? E as pessoas vão enfileiradas rumo ao inferno, sem se aperceberem que estão perdendo os princípios de Deus. Cumpre-se o que diz a palavra, que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Há 30 anos atrás o mundo tinha mais princípios de Deus. A sociedade tinha valores eternos. E daqui 10 anos, se Jesus não voltar, 20 anos, nós vamos olhar para esses dias de hoje assim, aquela época, a sociedade ainda tinha mais valores e princípios de Deus. Porque o mundo vai de mal a pior. Vai mal. O diabo é mau, astuto, e usa o mundo para acabar com as pessoas. Aleluias. Quero deixar um aviso ainda sobre essa situação. Está lá na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe foras não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo lhe sobreveio o provérbio que se diz: o cão voltou para o próprio vômito e a porca lavada para a sua lama. Fomos escapados da corrupção deste mundo. Por isso não podemos mais voltar para lá. Eu não quero ser cachorro que volta para o vômito e nem porco que volta para a lama. Eu quero continuar no reino da luz, aborrecendo as coisas deste mundo, indo contra as coisas desse século, para agradar o coração de nosso Deus e Pai. Amém? Amém? O Deus da riqueza, Mamon, demônio, cuidado. Onde você coloca o seu tempo? Quem influencia a sua mente? Você pensa o que está na Bíblia? Você é contrário, você confere contrário àquilo que são os conceitos deste mundo? Cuidado, cuidado. Se nós escapamos uma vez, não podemos voltar mais para lá. Deus quer nos livrar desse mal pensamento chamado mundo. Que Deus possa nos levar nesse caminho de entendimento, para sermos salvos plenamente por Ele. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Vamos orar um pouquinho? Vamos? Levanta e ora com o teu irmão aí, abraça ele. Então agora vamos tratar da nossa vitória desse mundo. Vamos? Por que que nós agora estamos aptos para entender sobre a vitória? Porque entendemos que o mundo é nosso inimigo. Porque entendemos que nós não somos deste mundo. Porque entendemos que a mente deste mundo é inimiga de Deus. Porque entendemos que aqueles que fazem a vontade das coisas que existem deste mundo constituem-se inimigo de Deus. Porque entendemos que aqueles que amam as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Nós compreendemos agora que carece de nossa parte um posicionamento dentro daquilo que nós já somos. A palavra eclésia, significa tirados para fora. A palavra igreja, na sua essência, é constituída por essas duas palavras, duas expressões. São aqueles que foram tirados para fora. Tirados para fora de onde? Do mundo. Nós estávamos no mundo,
e nos convertemos, viemos para a igreja, para a eclésia, ou seja, viemos para o lugar daqueles que foram tirados para fora do mundo. Deus nos posicionou em outro lugar. Ainda que nossos olhos não vejam a mudança do endereço de nossa casa, de nossa residência, espiritualmente aconteceu uma mudança. No reino espiritual nós mudamos de lugar. A nossa pátria não é mais daqui. Nós estamos agora esperando por outro lugar, pela cidade santa. Nós estamos em busca de guardar nossa fé para alcançar a coroa da vida. Com esse coração dilatado e compreendendo que isso são duas coisas opostas, inimigas uma da outra, agora nós podemos compreender que o Senhor nos dá essa vitória. Agora só tem vitória quem luta contra, quem se posiciona contra aquele fato, contra aquela situação. A palavra diz que Jesus, falando acerca do serviço da vida dele, ele fala que o Pai enviou ele ao mundo. O Pai enviou ele ao mundo. Se o Pai enviou ele ao mundo, vamos fazer uma pergunta. Você acha que o Pai deixou Jesus só? O que vocês acham? Jesus esteve só aqui na terra? Onde que Jesus morava antes? Com o Pai no céu. Ele estava com o Pai na criação. O céu é o lugar dele, a habitação dele, e o Pai envia ele ao mundo, tira ele de um lugar para outro lugar. A pergunta é, o Pai abandonou Jesus? O Pai deixou Jesus lutar sozinho? Meu filho, vou te mandar para lá e você se vira. Esse não é o perfil do Deus a quem servimos, não é verdade? O perfil do Deus a quem servimos é um perfil de um Pai cuidadoso, de um Pai que zela, de um Pai que ama, de um Pai que está presente nas dificuldades, que ajuda-nos, que nos auxilia sempre. Portanto, não podemos admitir que Deus enviou Jesus ao mundo e deixou ele só. E da mesma forma, João 17:18, Jesus diz assim: como tu, ó Pai, me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Agora você e eu fazemos parte do reino celestial. Agora, por um momento, por um tempo, Jesus nos enviou aqui. Aprovou o coração dele, que lá naquele batismo nosso, em vez dele nos levar direto para a glória, o nosso corpo físico para um caixão, e o nosso espírito e alma está com o Senhor no paraíso, ele aprovou nos enviar. Ele aprovou em seu coração mandar-nos para este mundo. E vocês acham, amados, que esse Jesus querido que deu a vida dele por nós, iria nos deixar sozinhos nesse negócio? O que vocês acham? Sim ou não? Você não acha que seria de nossa parte um equívoco, um engano, achar que Jesus nos resgatou da vã maneira de viver? O Jesus que morreu, ressuscitou por nós, o Jesus que nos lavou com seu bendito sangue, comprou-nos da mão do diabo, o Jesus que agora vem morar dentro de nós, que nos faz novas pessoas e nos envia ao mundo, ele nos deixaria sozinho? Ele diz que eu vou para o Pai e mandarei outro do mesmo tipo, do Espírito Santo, para que vocês não estejam só. Aleluias? Quem pode fugir da presença de Deus? Onde você pode estar na vida que Deus não esteja contigo? Tem algum lugar? Tem algum lugar que você deixa de ser a habitação de Deus? Tem? Então quando é que nós estamos só? Nunca. O Pai não nos deixa só. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Amém? Aleluias por isso. Glória a Deus. Glórias a Deus. Por que estamos dando glória a Deus? Por quê? Não nos deixa, nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Glórias a Deus por isso então. Aleluia, Senhor. Amados, se fôssemos para viver aqui neste mundo, de maneira que fosse impossível ter uma vida cristã, herdar o reino celestial,
Eu quero que você tenha convicção no seu coração que o primeiro a nos tirar desse mundo seria o próprio Deus. O primeiro a nos levar seria Ele mesmo. Porque foi para isso que Ele mandou o Filho, para que nós não fôssemos, para que nós não nos perdêssemos, mas para que pudéssemos ter vida eterna. Ora, se estar no mundo, do ponto de vista do Pai, fosse impossível agradá-lo, de maneira que eu iria perder a minha vida eterna, é óbvio que Ele não permitiria que a gente ficasse aqui. E Jesus, no versículo 15 de João 17, Ele fala: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo. Eu não peço isso para você, não precisa você tirar eles do mundo. Mas Ele fala: eu peço que você os livre do... Essa palavra mal é o prefixo de maligno. Eu peço que você livre ele de todas as malignidades do diabo. Tudo aquilo que vier do maligno, Senhor, Pai amado, livra eles. Você acha que um pai atende a oração de Jesus ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, quando o maligno vier usar o mundo contra nossas vidas, você acha que ali está presente a oração de Jesus a nosso favor ou não? Sim ou não? Então a gente não precisa fazer a vontade do mundo, porque nós temos a graça protetora de Deus como resposta de oração de Cristo Jesus. Aleluias por isso. Glória ao Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Também não é pecado falar louvado seja o Senhor, não. Tá bom? Amém? Quem é que vence o mundo? 1 João, capítulo 5, diz assim, versículo 4, vou ler em diante. Porque todo o que é nascido de Deus vence, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus? Sim? Então você pode vencer o mundo? Não, você já venceu. Aqui diz: todo que é nascido de Deus talvez vence o mundo. Quem sabe vence o mundo? O que diz aí? Todo que é nascido de Deus vence. Vitória é a qualidade daquele que nunca é derrotado. Você é nascido de Deus, então você vence o mundo. E isso, amados, é uma questão de fé. Você tem que crer, porque você nasceu de Deus, você vence o mundo. O mundo vai vir com todas as suas propostas. O mundo vai vir com todas as possibilidades contra a sua vida, contra a minha vida. E você vence-o. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Olha que novo nascimento fantástico, não? Aquele negócio que nós estudamos ontem foi demais. Aquela nova natureza que surgiu ali, aquele novo homem que surgiu ali, ele é muito poderoso, porque ele está em Cristo Jesus. Jesus conhece o que é perder? Jesus conhece derrota? E quem habita em você? Hã? Quem é que habita em você? Vocês estão muito fracos. Para conversar vocês estavam bom. Quem é que habita em você? Quem é que habita em nós? Se Jesus habita em nós, Ele não conhece derrota. Vamos continuar o texto? E esta é a vitória que vence o mundo. O nosso conhecimento. A nossa fé. Fé em quê? Fé em quê? Fé que eu nasci de novo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé que eu sou nascido de Deus. Fé que eu recebi uma nova natureza. Fé que eu não pertenço mais a esse mundo. Fé que Cristo habita abundantemente em meu coração. Fé que a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. Fé que o mundo não tem mais poder, domínio sobre a minha vida. Nós temos que ter fé, porque sem fé
é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus está ministrando, derramando fé sobre os nossos corações nesses dias, porque estamos ouvindo acerca da sua palavra. Palavra esta que nos provoca uma reação interior no tocante à verdade dita a nosso respeito. A Bíblia diz que eu já morri com Cristo, portanto acredito que morri. A Bíblia diz que ressuscitei com Cristo, portanto acredito que ressuscitei. A Bíblia diz que eu nasci de novo e tenho fé, por isso venci o mundo. Então eu acredito nisso. Não são simplesmente palavras lançadas num livro, mas são palavras escritas do meu coração, imprimidas no meu espírito. Acredito. Compreendemos? Amados, o cristianismo que vivemos não pode ter como base a argumentação, filosofia humana. Tem que ter como base a demonstração do poder de Deus em nossas vidas. E poder de Deus significa viver uma vida nova, de vitória. O mundo te odeia, o mundo quer te matar, só que o mundo não vai prevalecer contra a sua vida. O mundo não pode te vencer, porque você já venceu o mundo. Amém? Nós não vamos, nós já vencemos o mundo. Esta é a nossa vitória, a nossa fé. Fé que já venci. O mundo já entra na briga derrotado. Presta atenção. A sua carne entrou na briga contigo já derrotada, desfeita, diz a palavra. O mundo, de igual forma, está indo contra nossas vidas, mas ele já está derrotado, porque ele jaz no maligno, e o maligno já está derrotado. Temos que acreditar que já vencemos. Porque quando eu acredito, eu me posiciono. Quando eu tenho fé, eu me lanço para a prática. Passa a ser minha verdade. Aquilo que está na palavra de Deus entra dentro de mim e eu começo a usufruir daquilo porque é meu. Deus me garantiu que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E eu sou nascido de Deus, por isso eu sempre venço o mundo. Ele disse que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Eu tenho fé que eu sou nascido de Deus, sou uma nova criatura, portanto tenho mais poder, autoridade sobre as coisas do mundo. Não ao contrário. Você consegue imaginar um lutador de boxe grandão, fortão, apanhar do mosquito? Toda vez que você é derrotado por sua carne ou pelo mundo, é alguém que tem força, poder e autoridade, se sucumbindo diante de um inimigo fracote, frajuta, já derrotado. Está sendo humilhado por aquele que você nunca deveria ter sido, porque Deus te deu vitória em Cristo. Amém? Nós temos o Espírito, não temos? Então Ele habita em nós e nos capacita para tal posicionamento. Amém? Amém? Amém mesmo? Quem tem esse entendimento, aplica na vida cotidiana, em todas as vezes, em todas as circunstâncias ou situação que for necessário, aplica a fé. Eu sou mais que vencedor. Louvado seja seu nome, Pai. João, vou ver aqui. 1 João, volta só um pouquinho, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está onde? Onde? Não fale em nós, porque nós é vós. Maior que está em mim do que o que está em onde? Lá fora, no mundo. Maior é o que está onde? Em mim. Fala teu nome. Maior que está no meio de mar. Fala o seu nome agora. Maior do que o que está no... Quem é maior? O que está no... Arimar. Do que está lá no... Quem está no mundo? Satanás.
governo dele. O mundo está na mão dele. Quem que é mais poderoso? Quem que tem mais autoridade? Aquele que está em... Porque Deus falou que ele é maior. Maior é Jesus que está na minha vida do que tudo aquilo que está lá no mundo. Sistema, governo, política, religião, moda, cultura, lícito ou ilícito, tudo aquilo é menor do que aquele que está na minha vida, que é Cristo Jesus. Aleluias! Maior é o que está em mim. Vira para o teu irmão, maior aquele que está em ti do que aquele que está lá no mundo. Do que tudo que estiver no mundo, o maior é o que está na sua vida. Por isso você pode vencer. Você pode falar não. É uma questão de decisão. Eu decido me posicionar pela fé contra tudo que tem no mundo, porque maior é o que está habitando dentro de minha vida, porque agora sou nascido de Deus. Não sou mais um cidadão que pertence a esse mundo. Esse mundo não tem mais direito sobre minha vida. Não sou mais um do mesmo tipo. Agora eu sou um cidadão celestial que está aqui temporariamente na terra. Aprovou a Deus me enviar a este mundo para que eu possa iluminar, para que eu possa salgar, para que eu possa ser usado por Ele, para colocar em liberdade aqueles que estão em cativeiro nas mãos de Satanás. Maior é o que está onde? Em minha vida, do que aqueles que estão no mundo. Tudo aquilo que está no mundo é menor do que aquele que está na sua vida. Amém? Amém mesmo? Amados, volta um pouquinho ainda, João. João fala muito de mundo. Vou ler de novo. Eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio, capítulo 2, versículo 14 em diante. Eu vos escrevi, jovem, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E diz assim, e o mundo passa. Tudo isso é passageiro. Quem aqui em vida já viu alguém levar qualquer coisa deste mundo para o céu ou para o inferno? Todos que morrem vão para o mesmo cemitério, vão para a mesma terra, vão ser comidos pelo mesmo bicho. Não tem nada de diferente. O que muda é o velório e o cortejo. O resto é tudo igual. É defunto que está lá que vai feder e apodrecer. O mundo passa. Portanto, não ficamos olhando para as coisas que estão nesse mundo, porque isso aqui tudo vai passar. Vamos voltar nossos olhos para aquilo que é eterno, para aquilo que é celestial, para aquilo que verdadeiramente importa. Você é um discípulo de Jesus, não é para viver somente nessa vida. Eu sei que você se converteu, que você tem esperança de ir para o céu, assim como eu tenho. E se quisermos ter uma vida eterna com Deus, temos que odiar o mundo, aborrecer o mundo, as coisas que pertencem a este mundo. Porque nós não somos deste mundo, como Jesus não é desse mundo. Aleluias! Não somos fantasmas, não. Nós somos cidadãos de outro lugar. Nosso reino não é daqui. Nós temos outro tipo de coisa. Somos nascidos de Deus. E em nós está a divina semente que é Cristo Jesus. Aleluias! Mesmo? Com fé? Então aleluias por isso, Senhor. Segunda carta de Pedro. Um homem que não tinha cultura humana, mas que tinha a sabedoria que não é animal, racional nem diabólica, como diz Paulo. Esse tinha a cultura, sabedoria celestial. Esse era o verdadeiro sábio entendido. Conhecia as coisas que pertencem a Deus. Sabe o que ele fala sobre isso? Vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler o versículo 3 e 4, vai. Visto como o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Recebemos a natureza divina, e essa natureza divina, cheia de poder e glória, me permite escapar de quê? Das concupiscências que existe no mundo. Tudo aquilo que o mundo deseja, eu não preciso mais desejar, porque eu escapei. O prédio caiu e eu não estava dentro. Eu estou fora, eu escapei. O mundo tem os seus desejos, mas agora eu em Cristo Jesus, pelo novo nascimento, recebi essa nova natureza, que é a natureza divina, e essa natureza divina me fez escapar das corrupções e desejos que existem no mundo. Portanto, eu não preciso desejar o que o mundo deseja. Quem deseja o que o mundo deseja é a velha natureza, amados. A nova natureza não precisa mais desejar essas coisas mundanas, porque a nova natureza nascida em Cristo Jesus escapou dos desejos mundanos. Não somente a nova natureza me fez vencer o poder do pecado, mas também me faz vencer os desejos mundanos, as concupiscências mundanas. Aquilo que o mundo deseja, eu não preciso desejar mais. Por quê? Tem uma nova natureza. Sou nascido em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Louvado seja seu nome. Por isso, amados, temos que nos posicionar. Gálatas capítulo 6. Versículo 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo, o que está escrito aí? O mundo está crucificado para quem? O mundo está crucificado para quem? O mundo está crucificado para quem, amados? E você, ele continua, e eu estou crucificado para o mundo não serve para mim e eu não sirvo para o mundo. Temos que sair daqui hoje, sabendo que o Senhor nos deu vitória sobre esse mundo, porque eu estou crucificado para Ele e Ele está crucificado para mim. Ele e eu somos pessoas distintas, inimigas. Não tem mais como nos misturar. Água e óleo. Aquele que se aproximar de mim vai ter que ouvir as coisas que são celestiais, as coisas que agradam o coração de Deus. Porque eu não estou mais disposto a emprestar meu ouvido para ouvir balela, papo furado, coisas e conceitos que pertencem ao diabo e não a nosso Jesus. Portanto, devemos nos posicionar como cristãos que estão crucificados para o mundo e que o mundo também está crucificado para si. Não podemos ter dúvida de onde nós pertencemos, de qual lugar nós estamos. Estamos no reino da luz e todo mundo pertence às trevas. Conceitos, valores, desejos não mais pertencem a nós, porque nós não somos deste reino. Compreendemos, amados? Tem jeito de alguém aqui mudar para o Japão, chegar lá no Japão, mudar a língua japonesa, falar assim, a partir de hoje vai falar português. Porque eu sou português, eu sou brasileiro, falo português. Tem jeito? Tem? Ó, vocês vão parar de comer sushi, sashimi, vamos parar com essa conversa agora. Vamos comer churrasco agora. É feijoada. Não quero ver vocês com um negócio de prato cheio de peixe, não vão mudar. Tem jeito de você mudar o costume de um país por causa de você? Tem jeito, amados? Você também não vai mudar o céu por causa do mundo, e o mundo não vai mudar por causa do céu. São dois países, são dois reinos, dois senhores, duas culturas, tudo diferente. Ou você está num lugar ou está no outro. Nós fomos crucificados para a cultura, costume daquele país chamado mundo. Agora pertencemos ao reino de Deus. Estamos em Cristo Jesus, recriado para as boas obras. Amém? Não tenha vergonha de se posicionar. Eu tenho preocupações que muitos irmãos têm vergonha de posicionar-se acerca da sua fé. Por isso são presas fáceis da mão do diabo. As pessoas chegam, falam o que querem, você não diz para ela calar-se, você engole o que ela falou, mesmo não gostando. Aí no outro dia ela fala mais coisas. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
temos que ser posicionados. Radicais de Cristo. Pedir ao Senhor, faz-nos radicais contra o pecado, faz-nos radicais contra o mundo, Senhor. Não podemos admitir como se isso não tivesse nenhuma influência em nossa fé. Tem, porque nos torna inimigo de Deus. O amor do Pai não está mais em nós quando nós nos amoldamos com o mundo. Não adianta você vir para o encontro, não adianta você estar no horário, não adianta você memorizar a catequese, mas o seu coração está lá no mundo. Não adianta, o dono do céu não permite você fazer isso. Você pode fazer, mas vai para o inferno. Não adianta, Deus não vai mudar o reino dele por causa da sua vida. Você que se mude, você que tome postura. Porque o reino de Deus é de Deus. E todos nós que o amamos, nos sujeitamos completamente a Ele então. Amém, amados? Nos posicionamos assim. Inimigos do mundo. Aborrecemos o mundo. Não temos prazer no mundo e nem nas coisas que nele há. Porque se você estiver aqui, a sua cabeça estiver lá, eu digo a você, está todo o seu corpo no inferno. Quem diz é a palavra. O Espírito da verdade, contrastar a verdade com a mentira, para deixar-nos posicionados, para que saibamos bem de onde somos e por que estamos nessa terra. Somos forasteiros. Tá joia? Tiago 1:27. E a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. A religare, no grego, aquilo que nos religa com o Senhor, aquilo que nos fez acessível ao Pai. E que o Pai agrada é essa. Ele vai dizer o que é. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E guardar-se incontaminado das corrupções do mundo. Que palavra, hein? Guardar-nos incontaminados das corrupções do mundo. Essa é a verdadeira. É essa que está no coração do Pai. Quais são os seus conceitos? Quais são os valores? Pois é, talvez você chegou aqui desavisado, sem saber exatamente de onde você pertencia. Deus está usando a vida do Edmar para dizer assim, opa, você é um cidadão celestial, portanto se comporte como tal. Vença o mundo, toma postura, se crucifica e crucifica-o para ti, para a glória do Pai. Amém, amados? Amém mesmo? Sem ressentimento? Amemos ao nosso Senhor então, porque nos tirou das trevas para a luz, e somos tão especiais que Ele nos deu um reino próprio, um reino todo especial, com linguagem própria, com jeito próprio, tudo dele, tudo dele, tudo dele. Fazemos parte de um rei que tem governo, que tem cabeça, não é um boi com abóbora, não é não, não vai de qualquer jeito. Ele diz, jovens, vocês façam assim, casados, vocês façam assim, filhos, vocês façam assim, empregados, vocês façam assim, patrões, façam dessa forma. Ele determina, Ele nos ensina como é que devemos viver, para que nesse reino sejamos agradáveis ao Pai e o Pai a nós. Temos uma vida de paz e abundância pela pessoa dele. Amém? Amém, amado? Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o Senhor. Fé em quê? Que eu nasci de novo em Cristo Jesus. Fé em quê? Que eu sou mais que vencedor. Fé em quê? Que já fui crucificado com Cristo. Fé em quê? Que eu crucifiquei o mundo. Fé em quê? O mundo foi crucificado para mim. Fé em quê? Que assim como Jesus venceu, eu venço. Fé em quê? Que o que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. Fé em quê? Em todas as promessas do Senhor acerca de nossas vidas. Amém? Amém, amados? Podemos ter uma vida mais parecida com a de Cristo então? Podemos? Se abandonamos o poder do pecado, e agora se abandonamos o mundo, estamos nos aproximando do Santo dos Santos. Aleluias! Estamos nos aproximando do coração do Pai, onde não há treva alguma, onde não há pecado, onde não há mácula. Estamos fazendo o caminho do céu. Estamos no caminho que agrada o coração de Deus, para a glória dele mesmo.
Amém, amados? Vamos levantar um pouquinho? Vamos orar um pouquinho? Aleluia! Aleluia, Senhor. Vou te falar uma coisa, querido. Não tenha vergonha de ser posicionário, não, viu? Não tenha vergonha nem medo de ser radical. As pessoas que existem aí no mundo, que estão no mundo, a princípio elas começam a estranhar o seu posicionamento. Quando passa um tempo, eles começam a te procurar para aconselhamento, porque ele vê que você é uma pessoa diferenciada. Você não é mais um, você é o discípulo do Senhor, é alguém que agrada o coração do Pai. Eu não tenho nenhum problema, amados. Eu vou para a convenção de uma empresa que eu trabalho com eles, só tem gente rica, eu sou pobre. Eu não tenho nenhum problema deles me chamarem de pastor. Será por que eles me chamam de pastor, amados? Porque em todas as situações que eles vieram com aquelas conversas mole, eu falava do Senhor para eles, de que eu creio. Amados, eu falava isso para eles, não é porque a minha esposa estava perto, não é porque vocês estavam perto, não é porque eu tenho medo. Não, amados, eu falo isso porque eu amo Jesus e eu sou um cidadão celestial. E do mesmo jeito que eu respeito ele está na impiedade, ele tem que me respeitar sendo um discípulo. Não pode me desrespeitar porque eu o respeito. Que conversa é essa que as pessoas podem falar o que quer pra gente? Que papo furado é esse que eu sou obrigado a ouvir desrespeito? Ele não é obrigado a se converter, assim como eu não sou obrigado a ser ímpio. Eles não são obrigados a ser infiéis às suas esposas, mas eu não sou obrigado a ser com a minha, porque eu sou fiel, porque eu amo a Deus. E eles têm que me respeitar. Compreendemos isso? Não tenho problema de ter apelido. Eu tinha 16, 17 anos quando me converti ao Senhor. Meu apelido quando adolescente era pastor também. E não tinha problema de ser chamado de pastor. Nesse colégio muitas vezes me chamavam de pastor. E eu não tinha problema com isso. Porque é melhor ser chamado de pastor do que safado, vagabundo, adúltero, ladrão, maconheiro. Tem que ser posicionado. Me dá uma cola aí, eu não dou cola. Recadinho em caderninho, Edmar, você é isso, é você aquilo, jogo no lixo. Porque tem Jesus na minha vida, eu sou um cidadão celestial. No começo do ano arranjei muita confusão, mas no meio do ano fazia rodinha na hora do recreio para me pedir conselho, para eu falar do amor do Senhor. Porque começaram a respeitar a minha fé. Se você não valorizar a sua consciência, quem vai valorizar, amado? Se você não trata com dignidade o que você acredita, quem vai tratar? Quem vai valorizar aquilo que você crê se você mesmo não está valorizando? Nós temos que nos indignar contra essas coisas. As pessoas têm que saber que você é filho de Deus, que você optou pela santidade e não pelo pecado. Amém? Não seja soldado fracote, frouxo. Seja um soldado destemido nas mãos do Senhor. Fala não para essas coisas. As pessoas têm que aprender a respeitar o que cremos. Compreendemos isso? Longe de nós tudo que pertence ao mundo, porque eu já fugi do mundo e das concupiscências que existem no mundo. Amém? Amém mesmo? Você vai falar isso para os seus amigos, porque na minha frente você está falando amém. Você vai ter coragem de colocar o dedo em riste para ele respeitar o Cristo que habita em você? Você está disposto a perder a amizade por causa de Jesus? Você está disposto a perder benefícios em empresa por causa de Cristo? Você está disposto a perder emprego por causa da santidade, porque não vou falar mentira e nem fazer a maracutaia que ele quer? É disso que eu falo com vocês. É de uma fé que se expressa. Não é uma fé medíocre. É uma fé contundente, uma fé que impacta as pessoas. É dessa fé que eu falo. É da fé da vida em Cristo que existe em nós. Jesus amava, mas não tinha problema de falar raça de víbora, sepulcros caiados, quem livrará vocês da condenação futura? Hipócritas, adúlteros e adúlteras, filhos do maligno. O Jesus amou que fazia isso. O Jesus que morreu que fazia isso. Nós não podemos ser diferente. Jesus não admitia nada que ofendesse ao Pai. Nós não podemos admitir nada que ofende a nosso Deus Pai. Somos filhos de Deus e não filhos do capeta. Portanto, temos que nos comportar como filhos da luz. Se for necessário nos tornarmos antipáticos a esse mundo, pois assim seja, mas prefiro herdar vida eterna e agradar meu Deus, que está no céu e dentro de meu coração. Amém, amados?
Compreendemos bem? Sair daqui, vocês vão ser colocados à prova. Porque o mundo colocava Jesus à prova o tempo inteiro. Agora é o seu posicionamento que vai definir se você é um derrotado ou um vencedor. Se você acreditar na verdade, a verdade já te libertou, a verdade já te santificou, a verdade já te deu capacidade para você vencer. Agora, se você não acreditar nisso, de nada adianta a fé cristã. Vou deixar o aviso. Vou ler o aviso para vocês. Vamos ler. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos neles e vencidos, tornou-lhes o seu estado pior do que o último. Se for vencido pelo mundo, você vai ter uma situação pior do que aquela de quando você tinha se convertido, diz a palavra do Senhor. Compreendemos isso? Não podemos ser vencidos pelo mundo, porque aquele que é nascido de Deus já venceu o mundo. Amém? Amém? Amém mesmo? Senhor, queremos nos firmar nessa verdade, Senhor. Senhor, estou compartilhando com os irmãos aquilo que foi a minha experiência quando guri, Senhor. 17 anos. Ó Deus, onde eu tinha todos os assédios do mundo, Senhor. E agora um homem já de 34 anos de idade, Senhor, com as mesmas paixões, porque, ó Deus, estou no velho corpo. Mas, Senhor, eu quero transmitir aos meus irmãos essa autoridade de fé que o Senhor me deu, de viver uma vida de vitória, um homem que não aceita ser medíocre nas coisas do Senhor, que meus irmãos tenham compreendido ontem e hoje, que eles não precisam ser medíocres em nenhum momento da vida. Senhor, é melhor depois nos arrepender, mas porque lutamos para vencer do que fraquejar e abrir mão de lutar, Senhor. Que sejam homens e mulheres valorosos, guerreiros do Senhor, que lutem contra essas coisas todos os dias de suas vidas, Senhor. Quantos jovens, Senhor, quantas crianças, quantos meninos têm se convertido entre nós, Senhor. Senhor, eu tenho gemido no meu espírito para que eles amem a Ti mais do que qualquer coisa, Senhor. Que eles não tenham medo e nem vergonha de dizer: sou discípulo, amo a verdade, amo a santidade, Senhor. Porque estamos nos dias em que ser justo e honesto é vergonhoso. Senhor, Espírito da verdade, convença-nos desta verdade, expulsa as mentiras que estavam em nosso coração, para o louvor da sua glória. Santifica-nos como igreja, purifica teu povo, Espírito Santo, purifica o seu corpo nesses dias, no nome de Jesus, Senhor. E mais uma vez, quero fazer lembrado do nosso espírito: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo que habita em nós, como a esperança da glória. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amor buscar
delícia.